foi um bom resultado para o Vasco. Apesar da decisão ser em São Januário e o favorito continuar sendo o Vasco, não foi um bom resultado o empate em 0-0 com o CSA. Eu acompanhei o jogo quietinho, analisando, vendo e até olhando os comentários da galera. É normal que o torcedor esteja chateado, irritado. A gente fica também frustrado porque é o 6º jogo pós Copa do Mundo de clubes que o Vasco não vence. O Vasco não consegue vencer. Mas olha, eu não achei tão ruim assim. Estou sendo honesto com vocês, principalmente do meio para frente. O Vasco teve um adversário que a gente menospreza, é normal, um time de Série C, mas é um time que, por exemplo, eliminou o Grêmio porto-alegrense. Venceu em Maceió por 3-2, empatou 0-0 em Porto Alegre. Não é fácil, por pior que o Grêmio possa estar, mas está melhor do que o Vasco, por exemplo, na tabela de classificação. Ganhou do Fortaleza ontem por 2-0. O CSA, que ganhou da Tunaluso, ganhou do Boa Vista, pegou adversários mais fracos e pegou o Grêmio como um time mais forte. É um adversário que está vivendo um momento difícil. Mandou embora seu treinador, mas, por exemplo, esse time é semifinalista da boa Copa do Nordeste. Mas não é, claro, um time do nível do Vasco, mas é um time que está jogando de forma competitiva. E tem, nesse jogo de Copa do Brasil, o jogo da vida de todos esses caras. Mas o Vasco fez, no primeiro tempo, um jogo, na minha concepção, bom, de bom volume, com alguma dificuldade da conclusão final, mas com volume de jogo. O Vasco dominou o jogo, e é uma característica do time do Fernando Diniz, e eu tenho ficado muito curioso de ver o Fernando Diniz à beira do campo. A bronca dele, o desespero dele é em cima, às vezes, de um jogador mais apressadinho para fazer uma jogada, de um cara que não vê o lance, de um cara que não consegue fazer uma jogada que é básica, sabe? O jogador que domina a bola tá de costas para um campo enorme e não olha para ver, não tem aquela visão periférica. Não, ele prefere dominar e toca no campo de visão dele. Tem um lance no segundo tempo que foi claro o expor dele em cima do Lucas Piton num contra-ataque, em que o Piton domina uma bola, o Nuno Moreira tá correndo ainda, o Piton já estica. E o Diniz grita para ele, calma, cara. Então, o time tem uma cara, sim. Tem posse de bola, tem bom giro de jogo, a bola roda, a bola faz ocupar-se em todos os quadrantes do campo. Mas essa minha observação é do meio para frente. O Thiago Mendes, por exemplo, entrou hoje no jogo bem. A gente vê que é um jogador de qualidade, de bom passe, mas que também dá suas porradinhas. Pensei hoje de tomar um cartão amarelo de novo, como foi em Porto Alegre. Primeira jogada dele já deu uma porrada. O Tietê não fez um jogo tão bom tecnicamente, mas corre muito, se emprega demais. O Ryan fez um jogo de luta, de imposição física. O Nuno, enquanto teve fôlego, e preocupa isso, ele tá caindo muito de produção. Teve uma boa partida. O Lloyd Augusto não entrou mal no jogo. Tentou algumas jogadas individuais, precisa de jogo. Mas é isso que a gente espera dele, pegar a bola, partir para dentro, na velocidade, algumas horas, como num contra-ataque, podia ter caprichado mais do cruzamento, vinham jogadores do Vasco por dentro, ele errou o cruzamento, meteu um cruzamento muito forte. Porém, algo precisa ser cobrado urgentemente, alguém precisa dar uma explicação, porque é inadmissível, é inacreditável que o João Vitor siga como jogador titular do Vasco. O João Vitor não tem a mínima condição. Como diz o Jean Faísca, o João Vitor é um jogador cagado, medroso para jogar futebol. É um jogador inseguro e que traz uma insegurança que o Fernando Diniz precisa explicar. Porque ele passa o primeiro tempo todo dando esporro no João Vitor, então por que bota? E o que é pior, prejudica o melhor que o Vasco tem, que é a saída de trás mais qualificada. Porque o Lucas Freitas, e eu falei isso aqui ano passado, com o Léo Pelé, por exemplo, que eu gosto do zagueiro canhoto, como gosto do zagueiro destro, obviamente, pelo lado direito, porque o zagueiro domina a bola e ele já dá profundidade ao lance, ele já aprofunda a bola. O zagueiro destro pelo lado esquerdo, ele se ajeita. Ele não vai virar
para o lado esquerdo dele para dar o passe. Ele vai ficar na diagonal e aí a defesa adversária, os jogadores que vão marcar do outro lado, já se ajustam. É o tempo do giro dele para se ajustar. E o Maurício Lemos sofreu, mas sofreu muito hoje. Porque o João Vitor atrapalha. Porque o João Vitor é esse jogador que eu falei que está de costas e que é incapaz de dominar a bola e com um campo enorme pela frente, não ir. Porque está com medo. Porque está se borrando em campo. Fora que comete uma centena de erros. Não consegue antecipar, apesar de ser um jogador veloz. No 1 contra 1, dá bote sempre errado. A bola quica, passa por cima dele e comete uma falta estúpida, de uma falta de inteligência absurda, de um jogador que não tem a mínima condição. Mas a culpa é do técnico. A culpa é do treinador. E precisa explicar. Apesar de eu estar elogiando o Vasco do meio para frente, que me dá expectativa, voltando a perder muitos gols de novo. Verratti perdeu um gol hoje inacreditável de novo, precisa ser benzido ou até retirado do time. Coutinho perdeu gol também. Perdeu 2, um de fora da área e outro que ele entrou para chutar logo. Não decide. Então, do meio para frente, o Vasco mostrou volume para ganhar do CSA. Se tivesse que ter um vencedor, era o Vasco pelo volume. O CSA deu as suas estocadas, é um time tecnicamente muito mais limitado que o Vasco, não tem comparação. Vai lá num lance ou outro, mas qual foi a defesa que o Léo Jardim fez espetacular? Nenhuma. Nenhuma. Mas o Vasco pressionou, teve volume mais. Qual foi a defesa que o goleiro do CSA fez também espetacular? Algumas defesas no primeiro tempo, no segundo tempo o Vasco rondando. Mas aquele passe final, aquela conclusão final, o Vasco não conseguia fazer. Agora, a defesa do Vasco foi um prejuízo enorme. E o Fernando Diniz precisa se explicar. Porque, de novo, ele coloca o Maurício Lemos pela esquerda e prejudica o jogador de melhor qualidade técnica da defesa do Vasco. Jogador bom, jogou muito bem domingo em Porto Alegre, pelo lado direito. Coloca o João Vitor, que não tem a mínima condição. Sabe aquele cara que tá, sabe, o de cima faz no de baixo? Não dá mais pro João Vitor. E não dá mais mesmo. Ele tá suspenso do jogo de quinta-feira que vem, mas ele não pode jogar sábado. Ele não pode ser titular em Mirassol. É um desrespeito, inclusive, ao torcedor do Vasco, a escalação dele. Porque ele tá pressionado, porque a torcida não gosta dele e porque ele tá mal. Ele tá mal. E ele também não se ajuda dentro de campo. E aí você prejudica o Lemos, que fica torto pelo lado esquerdo. O que faz o centroavante? O outro, que é inteligente, deixa o João Vitor, que a natureza marca, e vem pra cima do Lemos. E carrega o Lemos de falta e de cartão. Mas aí o Diniz tira o Lemos e bota o Thiago Mendes e recuando o Hugo Moura. Não! Vamos parar com isso, gente. O Lucas Freitas jogou domingo de titular, faz o simples. Ah, o papai e mamãe, bonitinho. Negócio de canguru perneta toda hora não dá, cara. O Hugo Moura foi pra fazer a quarta zaga lá em Brasília contra o Botafogo, uma tragédia. E hoje de novo. Pesado, lento, não dá, torto. Enrolado pra sair. O Hugo Moura cai muito de produção vindo pra zaga. Então o sistema defensivo do Vasco, um pavor. Se o CSA um pouquinho melhor, ganhava o jogo. Em cima dos erros individuais e de posicionamento. Bom, o Lucas Freitas deve estar mal, tá com dor de cabeça, tá com febre, tá com gripe. Não, ele entra. Então se você tem um zagueiro que vinha sendo titular, jogou muito bem domingo contra o Inter, você só bota nos últimos minutos, mesmo assim porque o outro zagueiro foi expulso, é erro. Tá errado. Tem que explicar e tem que fazer de novo e tem que acertar. Alguém tem que cobrar isso dele. Porque esse sistema defensivo traz a insegurança e traz uma dificuldade na saída de bola. E a expulsão do João Vitor com 40 minutos prejudica o Vasco. Porque o Vasco poderia ganhar o jogo. O Vasco estava no volume maior. O Vasco amassava o CSA. Com presença física, com imposição, jogando duro, recuperando bola, errando, mas tentando. O time do Vasco lutou. Não acho que o Vasco tenha feito um jogo ruim, não. E aí também um questionamento que a gente precisa fazer. É claro que quem tá lá sabe muito mais do que eu, mas por que não tira o Verratti do jogo? De novo. Ah, mas o Verratti hoje era um jogo adequado para ele? Eu até acho. Porque era um jogo de chuveiro. Porém, a gente precisa falar duas coisas aqui. Os laterais do Vasco não conseguem acertar um cruzamento.
É inacreditável. Bola rolando ou bola parada do Vasco e nada é a mesma coisa. Enquanto para os adversários é um sufoco, porque o sistema defensivo do Vasco não ganha uma bola no alto, seja do Inter, seja do CSA, seja do Retrô, seja do Arapiraca, seja do Bom Sucesso, o sistema defensivo do Vasco não consegue retirar uma bola pelo alto, não leva vantagem. Pode retirar 1 em 10. Ah, mas o Verrete tá ali dentro. Os dois zagueiros botaram o Verrete no bolso. O Verrete não ganhou uma bola. Eu também acho que era um jogo bom pra ele. Mas se você tem os laterais que não acertam. Depois é o João Vitor, que tenta cruzar a bola lá de trás. Porra, errou uma, errou duas. Porra, filho, faz o jogo rodar. Para de inventar, cara. Você não sabe fazer isso. Então por que não tira o Verrete desse jogo? Por que não continua na imposição física, mas na velocidade? Então eu acho que o Diniz cometeu esses erros na escalação, na montagem do time, que prejudicaram o trabalho dele. Porque a saída de bola não foi qualificada, mas mesmo assim o Vasco teve volume. Porque os volantes do Vasco jogaram bem, enquanto o Hugo Moura jogou de primeiro volante. O time do primeiro tempo jogou bem, apesar do David um pouco mais abaixo, o Nuno um pouquinho mais abaixo, mas melhorou. O Felipe Coutinho entrou razoável, fez algumas boas jogadas, mas nitidamente sem ritmo, 3 semanas sem jogar. Mas qualifica. Então, do meio para frente, me deu expectativa, me deu esperança. Porque a gente criou jogada, a gente recuperava e voltava. Recuperava, não era aquele time modorrento. Mas precisa acertar cruzamento, precisa treinar a bola parada e mudar o sistema defensivo. Para tentar voltar a vencer. Porque tá parecendo um peso nesse time. A gente não consegue vencer jogo, cara. É um negócio assim inacreditável. A gente não consegue vencer uma partida. A gente não consegue ter um resultado positivo. E mais uma vez hoje tivemos chances. E a gente não consegue converter. Foi um resultado ruim pelo desnível entre adversários. É um resultado reversível no Rio? É, mas torna o jogo do Rio perigoso. Porque os caras podem vir para cá, fazer um retrancão, levar para os pênaltis. O Vasco tinha que ganhar o jogo hoje. Pelo lado anímico, pelo lado técnico e tático, para a semana que vem. Pro lado moral, era importante. E agora torna o jogo do Rio perigoso. Claro que torna perigoso. Vai ter que melhorar, vai ter que ter mais força, vai ter que ter mais capacidade de... Porque como eles hoje fecharam uma linha de 5, às vezes o Guilherme Cachoeira vinha aqui atrás, aqui no Rio, vocês acham que eles vão fazer o quê? Até a presidente Miriam vai jogar lá atrás. Vai ficar fincada lá atrás. O Márcio Fernandes, que era ponta esquerda, vai jogar de novo, vai voltar aqui atrás. Vão fazer um retrancão, tem jogadores leves na frente, é um jogo perigoso. Porque o Vasco não teve capacidade de matar hoje e porque o técnico Fernando Diniz errou ao não facilitar que o Vasco fosse ainda mais pressionado, pudesse pressionar ainda mais, com a escalação do João Vitor, que para mim é totalmente inconsequente. E no final, o próprio acaba trazendo a zero a esperança de vencer, porque aí fica 11 contra 10, os caras ficam grandões, vieram para cima. É porque o time deles é muito fraquinho. O time do CSA é um time que luta, briga, mas é muito fraquinho. Muito fraco. Tem jogadores assim, normais. Nenhum assim, nossa, esse cara aí. Não, não tem. Mas é perigoso. Copa do Brasil é assim. Campeonato, Copa. É perigoso por isso, porque você às vezes pega um adversário que não é melhor do que você, é uma bola vadia, né? Então, por esses aspectos, do meio para frente me agradou. Mas do meio para trás, o prejuízo foi total pro coletivo do time, na minha opinião. Não facilitou o time. Atrasou o time. E mais uma vez, chega de João Vitor, né? Não dá mais. Não tem mais explicação pro João Vitor jogar sábado. Ele não tem cabeça para jogar. Deu para entender isso? Alguém lá dentro precisa dizer isso. Não tem mais. Vamos preservar esse cara. Não dá mais. Ele tá queimado. Ele tá pressionado. Ele tá com uma nuvenzinha em cima dele. Tira, cara. Pra que forçar a barra com um jogador que a qualquer momento vai entregar a rapadura? Porque ele errou no primeiro tempo, ele errou no segundo tempo. Ele erra o tempo todo. É inseguro, é estranho, é atabalhoado, erra passe, erra posicionamento, toma esporro do técnico o primeiro tempo todo. Porra, muda, cara. Pra que ficar nessa agonia com um jogador que nem o técnico com 10 minutos já estava satisfeito? Então, não foi legal.
pelo resultado, realmente não foi legal. Agora, sábado vai jogar em Mirassol, jogo duro, complicado, que o volume ofensivo pode ajudar, mas a cozinha está muito ruim. Precisa contratar. Atacante, sim, claro, óbvio, sempre, mas ali atrás a cozinha tá legal não. Precisa mudar as panelas, precisa comprar um fogão novo, porque a cozinha do Vasco não tá boa não. Realmente não tá boa.